Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Chega a você esse vídeo, possa trazer da parte de Deus bênçãos para a sua vida, sua casa, sua família. Quero reforçar aquele pedido para que você possa estar deixando o seu like. Se você nunca comentou no canal, comente no canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, aperte o sininho para que você possa receber notificação dos próximos vídeos. Conto com a ajuda de vocês para que possa estar espalhando esse link, esse canal aí, a cada dia com o maior número de pessoas. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que possamos aí iniciar uma semana fortalecido pela palavra de Deus, amém? Hoje nós vamos continuar nossa meditação na carta de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, diz assim, olha: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Novamente, 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como eu disse no início, quando nós iniciamos esse capítulo 4, nós vimos que Paulo, ele nesse período já tinha exercido seu ministério como missionário, Paulo já tinha exercido seu ministério como apóstolo. Paulo agora está em Roma preso, sua cabeça sentenciada à morte. E Paulo agora ele vai escrever essa carta para Timóteo, que seria o seu sucessor. Então Paulo, ao escrever essa carta, Paulo vai dar um testemunho para Timóteo, para que isso pudesse ficar de exemplo para ele. E nós sabemos também que tudo isso também tem um propósito na minha vida e na sua vida. Então Paulo vai dessas três palavras que nós meditamos em duas aí. Primeiro, Paulo diz: combati o bom combate. Então nós aprendemos a importância de nós, como homens e mulheres de Deus, combater esse bom combate. Paulo também declarou: acabei a carreira, ou seja, ele foi até o fim. Nós aprendemos isso também, que é importante em você, não podemos recuar, nós temos que ir até o fim. E Paulo então vai dar essa terceira palavra, que é a nossa meditação no dia de hoje, que diz, olha, e também guardei a fé. Então Paulo combateu o bom combate, acabou a carreira e Paulo guardou a fé. Isso é importante porque nós precisamos lembrar que Paulo, na caminhada dele, Paulo enfrentou ações do diabo, Paulo enfrentou homens e mulheres corruptos que levantavam contra ele. Paulo passou por situações adversas. Então todas essas coisas, tanto o diabo, tanto homens corruptos, tanto situações negativas, elas se levantaram contra a vida de Paulo para poder fazer com que ele perdesse a sua fé. E nós precisamos estar atentos a isso também. Por quê? Porque o diabo vai trabalhar para que você venhamos perder a nossa fé. Homens corruptos vão trabalhar para poder fazer com que você perdemos a nossa fé. E situações negativas que você enfrentamos na nossa vida também trabalham para que você venha nos perder a nossa fé. Só que como que essas situações trabalham? Primeiro, elas não tiram a nossa fé de um dia para o outro. Primeiro, ela começa a acontecer para quê? Para que a nossa fé seja abalada. Depois que a nossa fé é abalada, então nós vamos abrir mão da nossa fé. Mas só que Paulo, ele vai escrever essa carta para Timóteo e vai dizer, olha, eu, Paulo, além de combater o bom combate, além de acabar a carreira, eu guardei a fé. Então Paulo enfrentou Satanás, Paulo enfrentou homens corruptos, Paulo enfrentou situações adversas, mas Paulo guardou a sua fé, para que isso pudesse ficar de exemplo para mim e para você. Porque mesmo que você venhamos enfrentar homens, mesmo que você venhamos enfrentar ações do diabo, mesmo que você venhamos enfrentar momentos difíceis da nossa vida, nós temos que guardar a nossa fé. Independente do momento, independente da situação, você não pode abrir mão da sua fé. Você não pode abandonar a sua fé. Nós temos que pegar esse exemplo de Paulo, que está sendo dito para mim e para você, como uma mensagem do Senhor. Guarde a sua fé. Tudo vai trabalhar contrário para que você venha perder a sua fé. Mas eu e você temos que guardar a nossa fé. A pergunta a ser feita é, por que Paulo guardou a sua fé? E por que eu e você precisamos guardar a nossa fé? Então, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui, por que nós precisamos guardar a nossa fé? Porque a nossa fé, ela é o nosso combustível. Da mesma forma que um carro, da mesma forma que uma moto necessita de álcool, de gasolina, de óleo diesel para poder funcionar, a minha e a sua vida também é. A fé é o nosso combustível. Um carro sem álcool, um carro sem gasolina, uma moto sem álcool ou sem gasolina, um carro a diesel sem seu óleo diesel, ele não funciona, ele fica parado. E a mesma coisa é eu e você. A fé é o nosso combustível. É ela que nos faz andar, é ela que nos faz prosseguir. Então, se você perder a sua fé, você vai ficar parado. Se você perder a sua fé, você não vai andar, não vai caminhar, não vai chegar na posição que Deus quer. Então, Paulo guardou a fé porque ela era o combustível dele. E eu e você temos que guardar a nossa fé, porque ela é o nosso combustível, que ajuda que você venhamos continuar a caminhada, viemos chegar no lugar e na posição que Deus quer que você venhamos chegar. Segunda coisa, por que Paulo guardou a sua fé? Por que Paulo guardou a sua fé? Para que ele pudesse permanecer no caminho do Senhor.
Quando nós perdemos a nossa fé, nós saímos do caminho de Deus. Nós abrimos mão das promessas, vamos trilhar outros caminhos. Talvez você seja uma pessoa que por algum momento você perdeu a sua fé e hoje está fora dos caminhos do Senhor. Porque sem fé você sai do caminho do Senhor. Mas Deus quer que você resgate a sua fé novamente para que você possa voltar para os caminhos do Senhor. Então Paulo guardou a sua fé, por isso ele acabou a carreira. Ele permaneceu no caminho do Senhor. Mas como que ele permaneceu no caminho do Senhor? Guardando a fé. Sem fé você sai dos caminhos do Senhor. Mas guardando a fé, independente do que você passa, você continua no caminho do Senhor. Terceira lição que nós podemos aprender aqui. Por que Paulo guardou a sua fé? Porque foi ela que ajudou ele a prosseguir em meio às adversidades. Paulo enfrentou muitas lutas que você muitas das vezes não enfrentamos. As adversidades que Paulo enfrentou são muito maiores que a minha e a sua. E esta fé fez ele prosseguir no meio da dificuldade. E eu e você temos que prosseguir no meio das adversidades, porque elas são reais. Elas acontecem comigo e você. Por mais que você seja uma pessoa fiel, de coração bom, as adversidades vão vir. Mas o que é que vai fazer você prosseguir em meio às dificuldades? A fé. A fé nos ajuda a prosseguir. Paulo não parou, Paulo não desistiu. Paulo prosseguiu em meio às dificuldades. Por quê? Porque ele guardou a fé. Guarde a sua fé, porque ela vai ajudar você a prosseguir em meio às adversidades. Quarto motivo porque Paulo guardou a fé, porque a fé nos faz ter confiança no futuro. Observe que Paulo disse, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está com a sua cabeça sentenciada à morte, mas nós não vemos aqui Paulo chorar, Paulo murmurar, Paulo questionar a Deus, não, Paulo está feliz. Por quê? Porque a fé que Paulo guardou dava a ele uma certeza de um futuro. Por isso ele diz no verso 8, olha, desde agora a coroa da justiça me é guardada diante do Senhor. Então Paulo, a fé fez Paulo não lamentar por aquele momento difícil, porque trazia para ele uma confiança, uma certeza no futuro. É isso que nós temos que entender. A fé traz para mim e para você uma confiança no futuro. Por mais que nós choramos hoje, passamos lutas hoje, nós temos a certeza que a nossa recompensa virá da parte do Senhor. Então Paulo, ele escreve essa carta a Timóteo, ele diz, eu guardei a fé. E essa mensagem está chegando para mim e para você, para que você possa guardar a sua fé. Não abra mão da sua fé, não negocie a sua fé. Se você está meio abalado aí, não perca a esperança, volte para os caminhos do Senhor. Fique firme na sua fé, porque Paulo ficou firme na fé e foi recompensado. Então quero orar para que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida, que possamos aí iniciar uma semana fortalecido pela palavra de Deus, cheio de fé, e nós não venhamos abrir mão da nossa fé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, Pai, eu oro, te apresentando a vida desse homem, dessa mulher. Estamos aí aprendendo a tua palavra, e o apóstolo Paulo guardou a fé. Nós precisamos guardar a fé. Sabemos que muitas coisas, ó Deus amado, trabalham para que nós venhamos abrir mão da nossa fé. Mas nós queremos permanecer firme na fé. Por isso ajuda esse homem, essa mulher a permanecer firme na fé. Porque a fé, Pai amado, é o nosso combustível. A fé nos ajuda, meu Deus amado, a permanecer no teu caminho. A fé, meu Deus amado, nos ajuda a prosseguir em meio às dificuldades. E a fé, meu Deus amado, nos dá confiança para o futuro, certeza no futuro, ainda que tenhamos chorado nos dias de hoje. Por isso, Deus amado, em nome de Jesus, quero orar para que possa cair por terra todo mal, todo peso, toda carga, toda influência, meu Deus, do inimigo contra a vida desse homem, dessa mulher, caia por terra. Que nós possamos aprender, Pai amado, com essa mensagem de Paulo, combater o bom combate, acabar a carreira, especialmente guardar a nossa fé. Porque o Senhor disse, Pai, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nós somos chamados para poder agradar ao Senhor. Nós agradamos a Ti quando nós guardamos a fé. Por isso, meu Deus, eu oro para que haja uma multiplicação de fé na vida desse homem, dessa mulher, nessa família. Que toda ação do mal que tenta roubar a fé dele caia por terra. Pai amado, se porventura alguém já perdeu a fé, que essa pessoa possa ser tocada pela Tua palavra e a fé de cada um deles possa ser restaurada. Assim como Paulo guardou a fé, nós queremos profetizar que esse homem, essa mulher, há de guardar a fé. É a minha oração, abençoando a cada um, no poder que é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa guardar a fé, no nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Deus te abençoe. Amém.